Na geografia, muitos conceitos continuam a ser aprendidos apenas em mapas planos e imagens dos manuais. Mas quando os alunos podem tocar, montar e explorar o território, a aprendizagem muda. Neste vídeo vou mostrar como a impressão 3D pode ser usada na didática da geografia através de um exemplo simples, mas muito poderoso. Um puzzle em 3D com os 18 distritos de Portugal. Mais do que tecnologia, trata-se de tornar o território mais concreto, mais visual e mais significativo para os alunos. Então vamos começar pelo primeiro passo. Acedemos ao site brunocarvalho.pt, à página Shapefiles, e tenho aqui alguns arquivos para descarregar. Vamos experimentar aqui os distritos, descarregamos os distritos e vamos pegar nesses mesmos distritos e tentar simplificá-los para que, quando as peças estiverem a ser impressas e quando tivermos a encaixá-las como um puzzle, seja mais simples. Então utilizamos este site, que é o mapshaper.org, aqui nós importamos o nosso ficheiro e depois simplificamos em cerca de 0,7% para que as fronteiras efetivamente sejam um pouco mais simples do que aquelas que na realidade são, mas que para o efeito serve perfeitamente e depois torna-se mais fácil também o encaixe. Descarregamos este mesmo ficheiro e posteriormente abrimos-lo num PowerPoint, basta num PowerPoint. Seguimos estes passos, desagrupamos todo o ficheiro, depois acabamos por retirar tudo aquilo que estiver em relação às regiões autónomas. O objetivo é ser Portugal continental neste caso. Depois voltamos a agrupar, vamos aqui simplificar também para conseguirmos visualizar melhor todos os distritos e vamos pintá-los aqui numa cor que seja depois mais simples de identificar. Quando importamos o ficheiro, ele fica meio desvirtuado. Então, para nós solucionarmos esta questão da proporção, portanto, do comprimento e a largura, portanto, da escala, aquilo que eu acabei por fazer foi exatamente pegar numa imagem de um mapa que já é existente, com esta imagem nós conseguimos então ajustar de uma forma mais aproximada com aquilo que é no fundo uma projeção à qual estamos mais habituados a ver. Depois fazemos então o ajuste para percebermos qual a escala que estamos a trabalhar. Redimensionamos, mas mantemos ali a mesma relação altura-largura para depois não ficar esticado. Portanto, sabendo de antemão que temos um comprimento total entre norte e sul de cerca de 561 km, nós fazemos aqui, no fundo, uma aproximação para que a escala seja mais simples de calcular. Neste caso estamos perante uma escala de 1 para 1 milhão e é essa a escala que vamos trabalhar em relação ao nosso puzzle dos distritos. Depois, então, o próximo passo é precisamente isolar cada um deles e após isso trabalharmos então para a parte que verdadeiramente vamos transformar em 3D. Portanto, começamos aqui pelo distrito de Viana do Castelo. A ideia é, para além de termos o distrito impresso em 3D, é termos também as letras que identificam o nome do distrito também colocadas por cima dos limites do distrito e criar também um efeito tridimensional com a identificação do mesmo. Portanto, nós vamos
exportar estas imagens individualmente, ou seja, exportamos inicialmente o ficheiro ou a imagem com os limites do distrito e a imagem com as letras. Posteriormente, vamos abrir aqui um software específico que eu vou disponibilizar o link para fazerem download, que é o 3D Builder, e aqui abrimos os dois, no fundo abrimos o ficheiro relacionado com a imagem que tínhamos exportado dos limites do distrito. Portanto, já fazemos a conversão então do distrito em 3D e agora vamos fazer exatamente o mesmo também para o texto, ou seja, transformar o texto em 3D. O próximo passo é abrir o Thinkercad, criamos aqui uma conta. Depois de criarmos a conta, abrimos então, neste caso, importamos para aqui o ficheiro que tínhamos exportado, e neste caso até cometi um lapso porque não exportei no 3D Builder no formato que é o STL. O STL é aquele que melhor resulta, melhor funciona para importarmos aqui no Thinkercad. Portanto, nós voltamos ao 3D Builder, exportamos neste caso para STL e não 3MD, e agora sim importamos novamente, ou importamos neste caso então, primeiro os limites do distrito. Ele vem com uma dimensão completamente distinta, que não tem nada a ver com aquela que nós inicialmente idealizamos para fazermos a escala de 1 para 1 milhão. Então vamos regressar ao PowerPoint, vemos as medidas que lá estão reais, que está no canto superior direito. E fazemos exatamente aqui o ajuste novamente do texto também. Ou seja, basicamente vamos aqui, pegamos no texto, vemos exatamente também as dimensões do texto, e neste caso criei uma forma retangular para perceber qual a dimensão que eu preciso que o texto tenha, para caber exatamente as letras. Isto é para manter uma certa coerência depois ao longo dos vários distritos. E portanto, após conseguir identificar com exatidão as medidas, acabo por ajustar aqui no Thinkercad também e coloco em cima do distrito. Bom, depois é uma questão de selecionarmos a altura que queremos que que as letras tenham, não é? Neste caso pus aqui meio centímetro e depois ajustei a altura, portanto vou ajustando a altura aqui à espessura do distrito. Depois junta-se as duas peças e voltamos a exportar. Neste caso, exportamos uma vez mais também no formato STL. E neste caso já com a peça colocada à escala e com as letras embutidas no distrito. Depois temos que abrir um outro software para fatiar, portanto, neste caso estou a usar o Lego Cura, que é direcionado
neste caso também para um modelo da marca, mas funciona na maioria dos modelos das impressoras 3D. Portanto, volto a importar então para aqui o fecheiro, que já está pronto para fatiar, ou seja, para simular como é que vai ficar portanto, a impressão. Coloco aqui na qualidade de impressão 0.2, é uma qualidade intermédia. Se quisermos uma mais perfeita, diminuiríamos para 0.2. E depois colocamos aqui também alguns ajustes relativamente à densidade que a peça vai ter, porque a peça, na realidade, a peça 3D, normalmente, para poupar filamento, nós colocamos alguma espessura em termos de preenchimento do interior. Depois exportamos o fecheiro já fatiado, colocamos numa pen. Ao colocarmos na pen, depois selecionamos o fecheiro na máquina, na impressora, e colocamos então para imprimir. Ela demora um pouco a chegar à temperatura necessária, tem que aquecer o bico, tem que aquecer também a plataforma onde vai ser impressa, no fundo, a base da impressora. Eu não coloquei, neste caso, não coloquei apenas o distrito de Viana do Castelo, coloquei aqui vários distritos juntos para poder maximizar a impressão, poupa um pouco de tempo. E então ela já está aqui pronta, está a ser calibrada, ela própria faz a calibração e define aqui o perímetro dos vários distritos que vai imprimir e começa então a impressão, e neste caso é só uma questão de aguardarmos, esperarmos como é que as peças vão sair. E pronto, na própria máquina conseguimos ver, e os modelos que existem nas escolas são quase todos iguais a esta, conseguimos ver o tempo aproximado que vai demorar a impressão, portanto cerca de 2 horas, e neste caso 2 horas e 16 minutos, e portanto temos uma perspectiva aproximada do tempo que irá demorar, e portanto depois é uma questão só de aguardar. Há algumas peças que possam não encaixar tão bem, e eu aí aconselho-vos a limarem os cantos das peças e fazerem esse mesmo ajuste, porque algumas delas com os bicos mais angulares tornam-se um pouco mais difíceis, mas com essa lima elas acabam por encaixar e terem um resultado muito interessante. Este é apenas um exemplo de como a impressão 3D pode apoiar o ensino da geografia de forma prática e motivadora. Com recursos simples, é possível transformar mapas em experiências de aprendizagem ativa. Se quiseres acompanhar outros modelos e ideias para aplicar a impressão 3D na sala de aula, subscreve o canal e acompanha este projeto. A geografia também se aprende com as mãos.